Olá, eu sou Stephanie e bem-vindo ao programa O Envelhecer na Paraíba. Hoje contamos com a presença para dar continuidade ao programa com Silvana Santos, doutora em genética e professora da Universidade Estadual da Paraíba. Bem-vinda, professora. Obrigada, Stephanie, pelo convite. Então, para começarmos a nossa conversa, eu queria que a senhora explicasse um pouco como houve a ampliação do projeto SAB São Paulo para a Paraíba e também, se possível, explicar quais são as especificidades da população em Brejo dos Santos. Bom, eu queria dizer assim, além de agradecer, dizer quanto é importante esse trabalho para que a gente possa deixar mais claro para a população de Brejo dos Santos como é que foi essa escolha. Como todo mundo vê pelo meu sotaque, eu vim de São Paulo, então eu estudei na Universidade de São Paulo e a gente começou há muito tempo com os projetos de genética. Nós descobrimos algumas doenças genéticas no sertão, no município de Matins, no Rio Grande do Norte, mesmo em Brejo de Santos também. As populações aqui na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Recife, elas são muito consanguíneas. As pessoas têm a tradição de casar com primos. A consanguinidade, ela acaba contribuindo para a manifestação de algumas doenças genéticas, mas também tem sido visto que a consanguinidade pode contribuir para aumentar a expectativa de vida das pessoas e que ela pode ser um fator para aumentar a longevidade, para que as pessoas possam viver mais. Então, pelo fato da gente ter identificado essa característica, então nós fizemos uma parceria com os pesquisadores de São Paulo para que a gente pudesse estudar o fenômeno, digamos assim, estudar como é que é o envelhecer no Nordeste, no sertão. E por quê? O Nordeste e o sertão tem essa característica da tradição de consanguinidade e isso pode ser um fator relativamente positivo para a pessoa viver mais. Então, diante disso, como a senhora poderia explicar para a gente que está assistindo como se dá a articulação da saúde pública com a genética, principalmente com a colaboração que houve do INCT no projeto SAB Paraíba? Bom, então assim, essa parceria, ou digamos assim, esse estudo dos aspectos genéticos, digamos assim, do viver muito e do viver bem, eles são muito importantes hoje porque a população de todo mundo está envelhecendo muito. Então nós precisamos tentar entender assim, o que faz com que uma pessoa viva bem. Por exemplo, um dos resultados de pesquisa que foram feitos no mundo foi verificar que um dos fatores que mais contribui para a gente envelhecer bem, envelhecer saudável, é ter muitos amigos, ter uma rede de apoio muito boa. Então, ter amigos é importante para a nossa saúde. E isso é uma coisa assim que parece bobo, parece muito simples, mas é muito importante. As pessoas que têm amigos, que têm uma rede de apoio importante, elas vivem melhor e vivem mais. Outros aspectos importantes, por exemplo, aqui no Nordeste nós temos o costume então de comer cuscuz e às vezes fazer comida com gordura de porco em vez de usar a gordura vegetal. Será que isso favorece, por exemplo, viver mais? Será que isso pode atrapalhar um pouquinho a saúde? Como é que a gente vai descobrir isso? Estudando essa cultura, que é a cultura do Nordeste, entendendo o que a gente faz aqui que pode favorecer o viver mais e o que a gente faz que talvez possa prejudicar uma vida mais saudável e um envelhecimento mais saudável. Sim, e em relação ao processo de envelhecimento, quais fatores genéticos seriam relevantes no estudo desse aspecto? Em relação aos fatores genéticos, vai ser um pouquinho mais difícil de explicar, mas assim, vamos imaginar o seguinte: toda pessoa tem uma substância chamada DNA. O DNA é como se fosse um livro de receitas das pessoas, tem informação para tudo aquilo que ela é, do ponto de vista biológico, cor de cabelo, como se fosse formato do rosto, cor de pele, às vezes sobre como é que o nosso organismo funciona ou não. Então assim, cada um tem um livro de receitas com receitas que às vezes são específicas. O que a gente vai fazer? A gente vai estudar aquelas receitas, digamos assim, que já foram em outros estudos associados com viver bem, viver mais, para ver quais dessas receitas estão presentes nessa população. Essas receitas a gente chama de genes. Então a gente vai estudar um gene, por exemplo, FOX3. Esse gene a gente sabe que ele favorece, digamos assim, a longevidade. Então a gente vai ver se nas nossas populações esse gene que pode favorecer a longevidade está presente também. Então, estudando as receitas das pessoas, o DNA, estudando os genes, a gente pode compreender como é que esses genes
genes diferentes, receitas diferentes contribuem ou não para a gente viver mais e melhor. Por exemplo, remédio. Às vezes uma pessoa toma um remédio e para ele é bom aquele remédio, outra toma um remédio e não é tão bom. Aí por que um remédio pode funcionar com um e não funciona com outro? Porque a gente tem um organismo diferente. As nossas receitas, os nossos genes são diferentes. Então a interação do nosso organismo com aquele remédio, ela é diferente. Então, quando a gente estuda essas receitas, a gente vai fazer como se fosse assim, dizer qual remédio é bom para um, mas esse remédio pode não ser bom para o outro. Então, a gente determinaria melhor, digamos assim, aquilo que influencia na saúde, e aí a gente estabeleceria, por exemplo, uma conduta do médico melhor. Entendi, é realmente uma área muito abrangente, muito importante para a população. Agora, para a gente terminar, como se deu a iniciativa de criar esse projeto com vários programas para devolver os resultados para a população de Brejo? É porque é muito difícil, às vezes, falar com todos, digamos assim, com todas as pessoas que nos ajudaram, com todos os profissionais da área de saúde ou com toda a população. Quando nós estivemos em Brejo, então as pessoas não entendiam muito bem o que a gente estava fazendo ali e tinham muito medo. Inclusive, na cidade surgiu até o boato da baleia azul, que a gente representava a baleia azul e que a gente estava ali para fazer mal às pessoas. Então, precisamos entender assim que pesquisa científica é muito difícil de fazer no Brasil. Isso é difícil já trabalhar nos órgãos de saúde, trabalhar na unidade de saúde, é muito difícil de tentar entender melhor, se produzir um conhecimento que possa, de alguma forma, ajudar a população e ajudar a gente a trabalhar melhor com a saúde da população. Então, a população de Brejo, a gente precisa agradecer a eles pela receptividade, mas também explicar o que a gente está fazendo, porque às vezes demora muito para contar o resultado de uma pesquisa. A gente foi para lá em maio do ano passado, a gente colheu os dados em maio, mas a gente demorou até agora para consolidar e a gente vai começar a analisar os dados agora. Então, toda pesquisa demora muito. Então, às vezes a gente demora 1 ano, 2 anos e reaparece de novo em Brejo para devolver um resultado e as pessoas nem lembram mais da gente. Então, esse programa tem esse objetivo de, primeiro, agradecer a toda a população, explicar para eles o que a gente está fazendo e aqui a gente vai manter o contato com eles via os programas de rádio e de TV e falar para eles o que a gente obteve de conhecimento e tentar orientar melhor a população no sentido daquilo que eles fazem, que pode ser bom para todo mundo que não é de Brejo e aquilo que talvez eles façam pode prejudicar eles e a outras pessoas também. E eu queria também agradecer todo o apoio que a gente teve dos agentes comunitários de saúde, porque os agentes comunitários de saúde são a nossa base de informação, são as pessoas que mais nos ajudam em campo, que vão para a gente no meio do sol, passam um dia no sol com a gente no campo. Então eu queria agradecer especialmente aos agentes comunitários de saúde de Brejo de Santos, que super nos ajudaram em todos esses processos. E dizer que a gente vai voltar, né? Que a gente não sai de Brejo e que a gente já está lá há muitos anos e passa o tempo e a gente volta para Brejo para continuar o trabalho. Então, professora, muito obrigada. A entrevista fica por aqui, mas ainda vão ter outros programas que abordam outros aspectos relacionados ao envelhecimento. Muito obrigada por compartilhar conosco sobre o projeto Sabe Paraíba e também um pouco sobre o Brejo de Santos. Eu que agradeço, Stephanie, parabéns pela iniciativa de fazer as gravações.